Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos ver o pessoal aí, o pessoal guerreiro mesmo, né? Sexta-feira, em vez de estar indo beber ou sair, que é uma coisa importante de se fazer também, né? O lazer, o ócio, né? Mas está aqui hoje para ouvir um conteúdo interessante, um conteúdo importante, que são as ideias, as discussões, os conceitos que envolvem uma reabilitação de sucesso, que envolve um tratamento de facetas, sejam elas de cerâmica, sejam elas de resina, mas que são tratamentos longevos, e descobrir quais são os pontos, né, que fazem com que a gente alcance o sucesso nesse tipo de abordagem, né? Então são tratamentos que são tratamentos de ticket médio elevado. Então geralmente são tratamentos complexos de se fazerem, e eles decorrem de uma série de detalhes que precisam ser observados desde do seu planejamento até a sua finalização, que é a cimentação. É uma série de etapas, uma série de protocolos, uma série de conceitos que nós precisamos entender para que o resultado final seja um resultado de sucesso. Então hoje aqui, daqui a pouco, acho que o Albano deve estar entrando, nós vamos bater um papo aqui, o Albano vai mostrar os seus casos fantásticos, a maneira como ele pensa. Talvez seja semelhante aos conceitos que eu utilizo, provavelmente alguma outra coisa será diferente, mas não de maneira nenhuma equivocada, né? E espero que vocês curtam, né? Só avisando que essa live ela não vai ficar gravada no meu Instagram, ela vai ser disponibilizada somente para os colegas que desejarem entrar no nosso clube do isolamento. Para isso, pessoal, não esqueçam de acessar a minha bio lá no meu Instagram, clicarem no link e entrarem o passo a passo ali para vocês participarem dos nossos grupos Clube do Isolamento. E lembrando que dia 14 de março, eu e o Dr. Cássio Higashibara, o idealizador do Isola que Cola, estaremos num evento imperdível, que chama-se Desmistificando o Isolamento Absoluto. É um evento online gratuito que nós preparamos com todo carinho para você, para que você possa ali já aprender diversos macetes, diversos conceitos que vão elevar a sua odontologia adesiva para um outro patamar, tá bom? Então não percam, dia 14 às 20 horas, esse evento. Somente quem estiver nos nossos grupos Clube do Isolamento terão acesso a esse evento. Não será um evento aqui no Instagram, nós faremos um evento fechado no YouTube, e lá compartilharemos uma série de informações muito legais com vocês, certo? Cadê o Albano? Você tá aí já, Albano? Pede para entrar aí, deixa eu ver. Acho que o Albano deve estar entrando aí. Será que ele entrou já? Peraí. Tá aqui. Aê. Peraí. Será que entrou? Não. Aí, agora sim. Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo na paz, tudo tranquilo. Tirando as correrias, tá tudo tranquilo. Cara, eu queria te agradecer muito, viu, mano, por ter aceitado fazer essa live aqui, sobretudo sexta-feira, que é um dia que a gente já tá meio esgotado, né? Mas como você é uma máquina de trabalhar, eu não me surpreendi, entendeu? Na verdade, a gente roda o tempo inteiro, né? Poxa, mas assim, eu queria agradecer muito, expressar aí a minha admiração por você, cara. Você é um cara que eu já acompanho há muito tempo o seu trabalho, e muito do que eu faço eu me inspiro em você, tá? Tanto na sua parte Mais ou clínica. menos ao contrário, vamos falar assim.
tanto você como um cara clínico, não sei se você sabe, mas eu já fiz hands-on com você em Eu congresso. lembro. Eu lembro, revista clínica ainda. Revista clínica, pô, meu. E, cara, assim, você é um cara que domina, né, a reabilitação oral, domina o digital, domina o analógico, domina a adesão, domina a faceta. É um clínico e um professor espetacular. A gente é Então, dentista, né? Então, acho que você é quando a gente é dentista de dentista, tem mocho, que né? saber tudo um pouquinho. É verdade. Hoje Então, o cara, e odonto aí? tá, hoje o odonto tá com muito essa divisão muito grande. Ah, eu só faço resina, eu só faço cerâmica. Putz, a Exato. odontologia não é isso. A odontologia é a gente poder tratar o paciente conforme o que ele precisa. Tem casos que são indicados cerâmica, tem casos que são indicados resina, tem casos que a gente tem que fazer aumento de dimensão, tem casos, então é assim que funciona. Cara, aproveitando isso daí que você falou, que a odontologia hoje ela é extremamente muito especializada, assim como a medicina. Na medicina a gente brinca que o cara vai virando especialista, especialista, especialista. Ele vai virando tanto especialista que ele fica especialista em nada, né? Ele só enxerga. Exatamente isso. E tomara que isso não aconteça com a odontologia. Mas pensando assim, Albano, uma coisa que você faz, que é uma coisa admirável, assim, são as reabilitações orais ou as estéticas, né? As mudanças de sorriso. Conta pra gente, assim, para você começar um planejamento de reabilitação ou de facetas, enfim, aqueles trabalhos maiores, não pontuais de um ou dois dentes, qual o parâmetro que você se baseia, assim, poxa, eu preciso agora talvez fazer um aumento, eu preciso aumentar o tamanho dos dentes, eu preciso... Qual que é o parâmetro? Porque a literatura mostra uma série de parâmetros, né? Eu acho assim, pensando como clínico, a primeira coisa, eu sempre brinco com meus alunos, quem sabe reabilitar, fazer uma prótese total, sabe fazer qualquer coisa dentro de odontologia. Porque em Uhum. prótese total você tem todos os parâmetros. A gente tem, quando você vai pegar um paciente, você vai botar um rodete de cera nele. O que você tem que fazer primeiro? Acertar a linha bipupilar, acertar a curva de Spee, acertar a altura da borda incisal, acertar as três inclinações. E é nada mais do que isso que a gente tem que fazer quando se olha uma boca com dentes. Você vê se a Perfeito. altura da borda está correta, se a vestibularização está correta, se a curva de Spee, uma coisa que todo mundo esquece hoje, se a curva de Spee está encaixada dentro desse paciente, porque se ele perdeu a curva, provavelmente ele teve alguma alteração de oclusão dele. Então, a gente tem que recuperar primeiro essa curva para poder restaurar esse paciente. Então, eu sempre brinco, quando você quer entender uma reabilitação, pensa como prótese total. Olhando a prótese Perfeito. total, você consegue trabalhar de uma forma, pensando no rodete de cera, você consegue entender como funciona uma reabilitação oral. Não, cara, é incrível que eu também penso de forma muito semelhante, né? E eu costumo brincar, né? Assim, tomando por base isso que você fala, que você falou, que o meu prumo, né? Talvez o nosso prumo, assim como o pedreiro coloca o prumo para fazer os muros, você que entende aí de construção, né? Poxa, eu tomo o incisivo central. Não sei se você. Eu Eu tenho que acho que achar o sim, tamanho, né? sim. A gente tem que achar o tamanho do incisivo central, ou seja, a borda do incisivo central, onde que ela está, se ela está mais vestibular, se ela está mais para dentro, isso na dinâmica do lábio, tudo. E a partir daí, né, a gente consegue delimitar todos esses pontos que você comentou. E para isso, nós temos uma arma fantástica. Nós temos a resina composta para fazer mocap direto. Cara, Então, você não. pode botar por cima do dente a resina, acerta, puta, ficou legal. Você tira aquilo ali e você manda para o teu técnico. Ele tem Verdade. orientação já da posição de altura, de borda, de tudo. Daí, Rapaz, eu faço, Albano, eu faço exatamente assim, cara. Vou começar, deixa eu botar uma resina aqui nos dentes da frente para ver onde é que tá,
para ver o Cara, mocap tamanho. direto. Para todas as cerâmicas que eu faço, primeiro eu faço em resina no paciente, mando ele para casa, ele fazer seu selfie, ele tirar foto, eu vejo aquela resina funcionar na boca. Puta, a oclusão tá Perfeito. quebrando o canino. Puta, eu vou ter que cuidar daquilo ali, ele tem alguma coisa errada ali. Então eu tenho tempo para acertar. Porque quando a gente faz aquele mocapzinho por cima, com bisacrílica ou com resina injetada, que seja, qualquer coisa simples, eu não consigo analisar. Até com a resina injetada a gente consegue. Mas eu gosto que o meu paciente vá para casa, ele use uns dias aquilo lá, ele se sinta bem, ele veja, puta, agora eu gostei. Agora eu vou mandar fazer meu definitivo. Eu moldo aquilo ali, aquilo é meu novo enceramento e a gente vai trabalhar em cima disso. Não precisa ser uma resina perfeita, mas uma resina que tenha formatos, alturas, para que teu técnico possa ter uma base para ele poder sair. Aí a gente consegue trabalhar de forma conjunto, eu sempre brinco, o conjunto do rosto do meu paciente. Então eu vou olhar, cara, dente quadrado, nesse ficou legal. Puta, não, o quadrado ficou fora. Deixa eu dar uma arredondadinha, deixa eu deixar triangular, deixa eu deixar ele ovalado. Aí eu vou combinando isso e aí o meu técnico, e ainda eu tenho mais uma vantagem em fazer mocap direto. Eu tiro o meu técnico da zona de conforto, porque ele tem que imitar aquilo que eu fiz. E não aquilo que ele está acostumado, aquele mesmo formato de dente que ele está acostumado. Não, é incrível, cara. Para mim também é uma das coisas que funciona muito é trabalhar dessa maneira, né? Fazendo na boca, a mão livre, tudo, e ajustando, fazer aquele rascunho, e a partir daí a gente refinar tudo, né? Com um laboratório. Fantástico. Porque aquilo que faz em cera, muitas vezes é impossível conseguir construir. Ou muitas vezes os dentes estão muito desajustados. E aí você precisa preparar um modelo de gesso. E aí a maioria das pessoas não tem essa facilidade em preparar o modelo de gesso para poder fazer um mocap que seja legal. Até mesmo para enxergar é muito difícil. A maioria das pessoas tem dificuldade em enxergar. A hora que você põe resina na boca, você começa a ficar claro. Você começa a enxergar 3D ali o negócio, ver o que eu tenho que jogar para cá, o que tem para lá, o que ficou muito vestibularizado, eu tenho que jogar mais para dentro. E aí a gente vai montando aquela boca. Legal. E aí depois você fez isso, testou tudo, faz A gente molda ou escaneia, né? Hoje a gente escaneia muito isso. Molda ou escaneia e aquilo é meu projeto. Aquilo é minha guia palatina para o meu técnico poder trabalhar. É dali que eu vou sair para poder ter as alturas, vou poder brincar com o que a gente precisa fazer. Show de bola. E aí depois eu acho que tem mais uma vantagem ainda nisso. Eu preparo em cima das minhas resinas. Então, eu sou suficientemente invasivo quando eu vou trabalhar com cerâmica. Aí eu só entro no dente necessário, porque eu vou ligar para o meu técnico. Cara, meu substrato tá legal, tá bom. Que cor que você quer? Quanto espaço você quer de facetar? Eu quero 0,2. Eu vou desgastar daquela faceta que eu fiz de resina 0,2. Vai ter áreas que vão tocar no dente, tem áreas que não vão tocar em nada no dente. Então, eu não vou preparar. Então, esse eu acho que é talvez a maior vantagem da gente trabalhar em cima da resina. Mano, e você calcula, se você tem um número assim, aproximado, pô, eu preciso desgastar, vamos falar aí, 0,3 para cada tom que eu quero aumentar de, por exemplo, tem um dente A3, eu quero ir para um Bleach 4. Você tem um número aí de espessura que você tem que desgastar frente ao material que você vai usar? Para resina, eu até tenho. Você tem que desgastar aí um 0,2 para ganhar cada tom. Agora, para cerâmica, depende do teu técnico. Depende muito... Eu, por exemplo, não gosto de silicato de lítio. Acho que ele é cinzenta demais, ele perde muito valor. Eu gosto de trabalhar só com feldspato na parte anterior. E aí um feldspato com um bom técnico, ele com espessuras muito finas, ele consegue ganhar 4, 5 tons com 0,4, 0,5. Sim. Então, trabalhando com dentina, né? Tanto desgaste. Eu até brinco. Às vezes a cerâmica é mais conservadora que a resina quando eu tenho um substrato ruim. Quando eu tenho um dente com uma cor ruim, alguma coisa assim. Aí eu ganho mais, eu tenho mais vantagem trabalhando com um substrato mais... trabalhando com uma cerâmica.
Assim, porque a resina, por mais opaca que seja, né, cara, ela não tem a mesma opacidade de uma Não. dentina de refratário, uma dentina de Não. fosfático, cara. A dentina ela precisa ter volume para poder dar a cor, a dentina de resina, Sim, né? Ela precisa sim, ter volume. E aí a gente trabalha, a gente vai ter o quê? Uma resina que vai ser opaca, que vai bloquear, que é uma tinta normalmente. Eu uhum, gosto muito da Shofu, o O da Shofu, porque ela não tem um alto valor, ela tem um baixo valor. Aí eu consigo colocar qualquer resina de volume por cima. Aquelas resinas de dentina, não aquela opaca como 3M forma, e sim resinas de volume. Aí eu sim. consigo brincar com isso. Aquela tinta não tendo alto valor, eu consigo trabalhar com a superfície. Agora, se a tinta lá de baixo tiver um alto valor, daí a minha restauração vai ficar muito acesa, né? Esse é um grande É. problema. Por isso que eu Então, gosto da tinta da Shofu, eu porque é a sou um única cara que que tem no mercado que tem baixo valor. eu sou uma pessoa, por exemplo, que não trabalha muito com refratário, porque a gente tem o sistema, a gente utiliza mais o sistema Ah, você tem as Cavican, que fresas, né? é, Mas você usa muito leucita para fresar. uso muito leucita e hoje eu tenho usado muito, cara, por exemplo, uma coisa que você falou é verdade, cara, silicatos de lítio perde muito valor, Ele fica principalmente se lindo. tratando, Ele fica lindo a hora que está com a luz. A hora que você põe é, o paciente sentado, que paga. soltou o lábio, ele morre. Daí você fala, puta. Principalmente Ivoclar, cara. Agora, por A- exemplo, o da trabalhando GC perde com. menos valor. As Eu pastilhas de trabalho silicato. muito. Eu trabalho muito com a da Dentsply, cara, com a Celtra. A Eu gosto Celtra é bastante da melhor. Celtra, Eu só viu? acho a Celtra muito leitosa, vamos falar assim. Eu não gosto tanto da luz dela. Eu já fiz alguns Celtras, Sim. eu achei que ela fica meio leitosa. Já Uhum. o que eu gosto mesmo são os bloquinhos da Vitra. Da Vita, É, desculpa, Vitra não, da Vita. Falei errado. A o Vita eu acho a fantástico. Aqueles Leucita, né? bloquinhos tipo o Real Life, que tem dentina e esmalte. Sim. O próprio Trilux deles lá, aquele que tem, puta, eu acho bem legal para trabalhar. Show, show de bola. E aí, bom, dando esse início então, cara, vai você vai lá, prepara os dentes, tudo. E me fala, me conta, a gente estava conversando todo dia no jantar, qual que é o protocolo de cimentação que você usa aí? Cara, isso é uma coisa bem legal de falar. Porque assim, todo mundo tem muita, vamos falar agora de isolamento, né? Todo mundo tem muita aversão a isolamento. Eu também não sou aquele cara que adora fazer isolamento, porque você perde tempo um pouquinho. Só que você ganha em qualidade na tua cimentação. E aí eu falo, é por causa da umidade? Cara, não. A gente controla muito bem a umidade quando você tem uma gengiva saudável. Você consegue Uhum. colocar fita veda-rosca na gengiva. Se você entra com clorexidina antes, uma semana antes, quando você prepara teus dentes e mantém ele com os provisórios bem adaptados e com a clorexidina, ele chega com uma gengiva saudável. Então você Uhum. consegue controlar essa umidade, mas você não controla um outro ponto, que é a linha de cimentação. Eu acho que a maior falha, eu tenho casos aí de 20 anos fotografados e até hoje em boca, de facetas. E aonde eu vejo a falha? Na linha de cimentação. Ali que ela está marcada. E aí eu fui há uns anos atrás tentar entender por que essa linha de cimentação ficava muito falha, muito quebrada, muito cheia de manchas. E não é uma mancha contínua, é manchas em pedacinhos, né? Que você estiver olhando assim, é engraçado. Aí eu comecei a pensar, puta, quando eu isolo, eu consigo fazer o quê? Eu consigo polir aquele término, aquela linha de cimentação. Quando eu faço sem isolamento absoluto, com isolamento com a fita veda-rosca, com um fio retrator, Isso, né? eu tenho que raspar, quebrar o meu cimento naquela linha. Quando eu quebro o meu cimento naquela linha, o que eu faço? Eu faço craquelamento da margem. Eu deixo aquele cimento irregular, aí ele vai ter mais facilidade de manchar. Quando eu estou com ele isolado absoluto, eu enxergo o término. Além de eu limpar melhor esse término, eu consigo polir com aquelas borrachas, principalmente aquelas bem fininhas da DIF, eu adoro aquelas borrachas. E ali você consegue dar um acabamento perfeito nessa área, dando lisura para a tua linha de cimentação.
Perfeito, cara. Essa minha posição também é essa, cara. Lógico, a gente fez muita cimentação sem isolamento, com fio, com guarda-rosca, mas a Até grande... hoje, de vez em quando, a gente Até faz. hoje mesmo eu cimentei uma com fio porque não Porque dava para isolar. Mas depende muito do tempo clínico que você tem ali na hora, da xaropice do teu paciente também, porque às vezes tem paciente que é muito chato, que é para isolar, botar o grampo, ele vai reclamar. Mas assim, a grande vantagem é o tipo de acabamento que você consegue dar. Você consegue passar disco, você consegue passar pelo, né? Ele é perfeito. Quando você isola absoluto, quer ver? Eu vou abrir aqui um negócio só para a gente falar sobre isso. Vamos ver se dá aqui. Deixa eu tirar aqui para você ver. Vai lá. Por exemplo, vamos ver aqui, aqui, virei. Por exemplo, um caso como esse aqui. Só vamos dar o startzinho aqui. Ali onde estão as facetinhas. Parece que está tudo adaptadinho, né? Tá perfeito, realmente. Mas a adaptação delas são sensacionais. Mas olhe lá. Como que eu vou cimentar isso sem isolamento absoluto? Concorda que aqui vai ficar um excesso, principalmente na hora que eu raspar? Eu não tenho como limpar isso aqui, mesmo com um fio retrator, mesmo a gengiva estando saudável, eu não tenho como limpar essas áreas. Então, a gente tem que trabalhar realmente, a gente vai ter que trabalhar com o isolamento rebatendo para que eu dê acabamento nessa área. Então, isso eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes quando a gente fala em linha de cimentação, arrumar aquilo ali. Porque quando você passa o bisturi lá, aquela cureta de Macau, ela sempre vai ficar isso, né? E detalhe também que o isolamento, a gente em cimentação de laminado ou cimentação de coroa também, permite que a gente possa fazer o jateamento. Não sei se você trabalha com óxido de alumínio. Sim, o alumínio na verdade, aumenta muito, cara, a adesão jato de alumínio, ela fica, as pessoas ainda não acordaram para isso, infelizmente, mas jateamento com óxido de alumínio é a melhor coisa que existe, né? Porque então, melhora de retenção é... Então, outro dia eu estava até discutindo, né, a questão assim de jateamento ou limpeza com microescova de Robson e com scrubs, por exemplo, com Lexidina, com Pedra Pons, né? Não sei se você trabalha com microscópio, mas a gente trabalha Ela aqui. Fica com muito resíduo, né, quando você usa a escova. Fica com resíduo, e uma coisa que a gente não percebe a olho nu é que quando a gente usa um micromotor, alguma coisa assim, espirra óleo. Então fica com óleo no preparo. E ali o óleo é tipo uma vaselina. E óleo ácido não limpa óleo. Esse talvez seja o maior problema. É o problema. Agora, quando você jateia aquilo ali, aquilo ali limpa tudo, né, cara? É impressionante. Cara, vou falar para você que faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu jateio tudo. Assim, que eu botei isso dentro da minha rotina clínica. Já faz mais tempo que eu uso, mas há 10 anos que praticamente tudo eu uso com jateamento. E uma coisa que eu percebi muito é que qual que era o chato do jatear, que as pessoas ficam, é aquela sujeira que ele faz no consultório. Esse talvez seja um problema muito grande do jateamento. Isso é fogo. O que eu comecei a fazer? Eu comprei aquele encaixe da Cavo, eu uso aquilo com bicarbonato, com glicerina para limpar os pacientes, só que em vez de usar com glicerina, eu comprei uma parte só para fazer jateamento. Aí ele sai com água. E aí eu não faço aquela sujeira no consultório. Ela é muito mais limpa. Não, Então, eu comprei, sabe o quê, Albano? É que você é rico, né? Você deve ter comprado esse negócio que eu comprei aquele Aquacare lá, você tá doido, cara? Aquilo é muito dinheiro. Aquilo ali eu vou trocar meu carro, cara. Tá doido? Aquilo ali não dá. Aquele lá. Tá doido. Porque um desse da Cavo, por exemplo, custava aí, quando eu paguei acho que uns R$1.200. Mas compra um outro jato de bicarbonato que você tem que mais. Não, eu vou aqui dar uma dica pro pessoal que está assistindo. No Alibaba, no Wish, tem o jateamento para óxido de alumínio com água e ponta de vidia. Puta e custa R$700. Nossa.
Depois eu ponho aí no link. Então, Para quem entrar no grupo, você vai mandar o link. Vou botar lá no grupo. Outra coisa, Albano, a gente, depois eu coloco lá o vídeo, a gente tem um sisteminha que a gente coloca aqui, né, quando está com isolamento, é lógico, aquele papel de o PVC, né, o Magipack, para não fazer aquele aerosol, porque mesmo com água faz um pouquinho de aerosol, né? Não, faz. O que eu faço é, eu pego um copo de água, tipo de plástico, ponho o sugador dentro, faço um furo embaixo para o sugador dentro. Aí eu ponho ele, a secretária segura com um e eu seguro com o outro e já tem o contrário. Aí ele diminui bastante aquela sujeira. Show de bola, mas é isso aí. Aí o jateamento é um ponto, assim, fantástico. E aí, qual o protocolo que você usa para fazer a cimentação? A gente estava conversando lá outro dia, lá no jantar, você faz diferença. Aí você usa cimento, usa adesivo, usa resina? Cara, eu usei, como eu falei, eu tenho casos aí de 20 anos com cimento veneer, cimento da 3M, que era o único que tinha na época. Depois eu comecei a usar muita resina aquecida, só que com os laminados cada vez mais finos, a resina aquecida é um parto, cara. É fácil de quebrar. Você tem medo de apertar, saco, né? Aquecer aquilo lá é um saco, na minha opinião, falando de é um muito clínico. Aparelho, né? Convenhamos. Você tem que comprar um piezo, tem que comprar um aquecedor. É tudo complicado. Né? Aí o que aconteceu? Quando surgiu as resinas injetadas, a primeira que eu comecei a usar foi a Genial da GC. Eu tenho um ótimo contato com eles há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás. Eles me deram... Pessoal, calma aí, mano. Me explica para o pessoal o que é resina injetada. Isso é importante. Pessoal, resina injetada não é resina flow. Todo mundo confunde com resina flow. Resina flow é uma resina com alta quantidade de matriz orgânica, com pouca partícula. Então é uma resina que contrai demais. Então não é uma resina tão boa assim. É uma resina, vamos falar assim, eu acho ruim, eu acho que não serve para nada, na minha opinião. Eu não gosto dela. Mas as resinas injetadas é uma resina praticamente igual, com a mesma quantidade de carga de uma resina convencional, de pasta a pasta, só que o que os fabricantes fizeram? Eles criaram uma partícula de rolagem. Então essa resina ela consegue ser depositada por injeção. Então a hora que você põe ela lá, ela fica paradinha. A hora que você bate nela, ela tem o quê? Tixotropismo. Ela se mexe. Então, ela consegue se acomodar. E como ela tem carga, tem bem menos matriz orgânica. Então, ela tem mais matriz inorgânica. Cara, é o que a gente quer. Por que a gente usa resina de pasta aquecida? Porque ela tinha carga, tem resistência, eu vou ter um melhor material ali embaixo da minha peça protética. E aí, quando surgiu as resinas injetadas, eu falei, cara, por que a gente não usa isso aqui? Ela já é própria para isso, ela tem carga, ela consegue ter uma espessura de película muito mais fina do que a resina composta. Ela tem tixotropismo, que acomoda ela muito bem. Não dá bolha. Limpar. Cara, eu falei, cara, é essa mesmo. Eu comecei a usar muito Genial. Hoje eu uso também muito da Shofu. E hoje eu estou usando muito da Curaray também. São as 3 marcas que são fantásticas. A resina da Curaray é espetacular, a Clearfield APX Flow. Quem criou tudo isso foi a Shofu. Aí a GC imitou e depois a Curaray imitou. Dá para ver, né? Quando a gente faz os mockups com essa resina, às vezes você larga 3, 4 meses, a resistência que ela tem é impressionante. Eu tenho um caso de que o paciente ele tinha dor no ouvido. Aí eu fiz o estudo para aumento de dimensão, para reposicionamento dele, e aí a gente injetou resina, a da Genial, isso há muitos anos atrás. Injetou não, eu fazia a técnica do carimbo com ela, né? Com a matriz transparente, fazia o carimbo. Cara, ele não deixou eu tirar essa resina, porque tinha melhorado o zumbido dele. E ele ficou quase 2 anos com a resina e ela aguentando dentro daquela boca. Coisa incrível. Então, você imagina na interface ali, onde só pega uma escova de dente, alguma coisa assim, não pega a força oclusal, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Então, assim, eu até brinco, esses dias hoje eu encontrei o pessoal da FGM, falei para eles, cara, o cimento vai acabar, o cimento veneer.
Porque é muito Vai caro ter também, né? cimentos duais, mas o vinil vai acabar para dar lugar para essas resinas injetadas. E é muito caro o cimento, convenhamos, né? Claro, é mais, a resina injetada sai barata perto do cimento. Nossa, é absurdamente barato. É muito caro o cimento vinil, né? Não Tá, tem. é. Bom, E cimento continuando é em. uma resina flow, né? Vamos falar a verdade. É uma resininha Perfeito. flow. É bem. E é isso aí. E continuando lá. Bom, aí você. Uma questão que fundamental quando a gente fala de cimentação é o aparelho fotopolimizador, né? Cara, Que a gente estava lá discutindo lá outro dia. isso é uma coisa muito importante. Por quê? Hoje, cada vez mais, nossas resinas, nossos cimentos, os nossos dentes, vamos falar assim, Tudo são cada branco. vez mais brancos. Eles estão cada vez mais claros. A gente trabalha com resinas cada vez mais brancas. E aí tem um problema. O LED comum, nossos LEDs que a gente tem dos nossos fotopolimerizadores, eles foram feitos para o comprimento de onda da canforoquinona. Só que hoje a canforoquinona amarela, então os fabricantes estão o quê? Deixando de usar a canforoquinona. E eles estão aumentando a quantidade de lucerina e PPD dentro das resinas, que são materiais que ficam mais brancos. E aí a gente tem um problema sério. A gente tem fotopolimerizador que não tem luz que atinge esses comprimentos de onda. E aí a gente tem que usar o quê? Fotopolimerizadores polywaves, que atingem outros comprimentos de onda além daquele da canforoquinona, né? Então, e só que aí a gente estava brincando e conversando. Cara, isso é legal. Só que quando a gente cimenta embaixo de uma cerâmica. E a cerâmica absorve, cara, 40%, 30% da luz que a gente tem. Então, se eu tiver um fotopolimerizador já muito simples, com colimação ruim, a luz nem chega. E se eu ainda estou cimentando com uma resina branca por baixo, que é mais a base de lucerina, nem chega a luz ultravioleta embaixo. É, Então, aí é fato, aí o pode tratamento falhar. falha, né? O tratamento falha, a resina mancha, o Aí laminado não entende porque a solta. faceta solta, por O que pessoal ficou pergunta, pô, mas como feio. é que soltou? Eu falo, meu, cara, é a cor mais difícil do mundo é uma faceta soltar. Assim, é uma coisa absurda uma faceta soltar. Só pode, mas eu tenho muito que é falha o lugar mais fácil de você falhar é no fotopolimerizador. Você está usando um fotopolimerizador, às vezes com uma potência que o fabricante fala que é correta, que é por volta aí de 1000 miliwatts, mas e a irradiância dele? Qual que é a potência na ponta do fotopolimerizador? Qual é a Quanto ele colimação? penetra dentro Quanto dessa que ele resina. penetra? Exato. E E falando lembrando, a cimentação é tão grave ainda porque ainda tem a faceta ali em cima, que absorve quase tudo. Aí, e aí, assim, isso entra num ponto de discussão. Às vezes a gente discute no bom sentido aí com outros colegas. Tem gente que só cimenta com resina aquecida, né? 100%. Fala, porra, mas quando você está cimentando coroa com resina aquecida, como é que você como que vai sabe que polimerizar lá na classe, no ângulo lá na cabo especial margem, da lá classe 2, na proximal, eu na falo, cara, como é proximal? que tem às vezes 10 milímetros, né? Não Tem. chega, isso tudo mostra que você tem que ficar 2 minutos com o valo lá para você conseguir a E energia mesmo necessária para assim polimizar. ainda não é aquela conversão, porque ele já perdeu muito até chegar lá. Exato. Então, eu E aí, acho nesses isso. casos, né, eu aqui na clínica, coroa, ou se eu tiver uma onlay, uma cavidade, uma inlay, uma cavidade muito profunda na proximal, eu uso o cimento dual. Não, se for coroa, eu uso cimento dual. Se for inlay, overlays, que são grandes, grossos, classe 2 pesadas, eu faço, o que eu faço? No centro, eu uso cimento dual, para que tenha E uma aí na ótima bordinha, polimerização. E só no ângulo cabo superficial que eu ponho resina. Aí eu pego uma cara, resina bulk, uma resina mole, como Grade, a Pontefor, uma resina bulk, ah, faço a minhoquinha, põe em toda a volta e cimento. cara, isso é tudo coisa de quem fica fazendo clínica pra caramba, porque eu também faço assim. Às vezes, cara, a hora que eu já cheguei a fazer, Albano, peguei coroa, né? O paciente de longe, vê a coroa, cara, substrato meio escurecido, eu testei cimento, puta, não ficou bom, sabe?
Falei, ai meu Deus do céu, não vai, eu vou ter que cimentar esse negócio aqui. Sabe quando dá aquela quedinha de valor por causa do substrato mais escurecido? Eu Ainda já mais usei você que usa cerâmica fosfato. NICAD, né? Cerâmica NICAD é mais Já problemático usei ainda. fosfato. Nossa. Fosfato no meio, aí na bordinha eu colocava o cimento, entendeu? Espesso, falei, isso aí não vai quebrar, né? Então, o fosfato, pô, é o cimento mais opaco que existe, cara. Isso é E verdade. pá, tá lá até hoje, cara. Não solta nem a pau. Mas a gente tem que ter alternativas para poder É, usar. Não, não tem não como tem fugir. jeito. Mas é exatamente isso daí. E, então, é uma abordagem que a gente faz, laminados, coisas de aí 0,6, 0,7, 0,8, até dá para trabalhar com as resinas, né? Mas quando começa a ficar muito profundo, eu prefiro a segurança de um cimento dual. Ah, E com hoje eu certeza. tenho usado bastante o cimento Panavia, né? E o cimento da Care também, que é o É, o Maxen, né? NX3 é um cimento que eu acho bem legal. NX3, isso. NX3. NX3. É, o Um ótimo Panavia é o cimento, um Gold ótimo Standard, né? Não tem custo-benefício, como né? falar. Panavia é Gold Standard em tudo. O da 3M, o Rilaex RC, também é um cimento que eu... A minha primeiro trabalho meu de mestrado que eu fiz lá em 2002, 2003, quando eu estava no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre polimerização de cimentos sob peças protéticas, sobre Inceram, Ah, tá. zircônia, na época não tinha zircônia, era Inceram zircônia, disilicato de lítio e vinir que eles tinham, né, que era resina na época, cerômero na época. E, cara, e realmente o Panavia na época não tinha NX3 ainda, mas o Panavia e o Rilaex aí, vocês são os únicos que conseguiram chegar no grau máximo de conversão. Show, show. Me fala uma coisa, já que a gente está falando de cimentação, você faz resina fresada ou não? Faço Overlay. bastante. Cara, isso é um Para ponto. tabletop, É, inlays e tabletop, né? onlays, mas quando que eu faço? Eu já fiz resina fresada em cima e embaixo. Eu não gostei, voltei para trás. Por quê? O paciente sente que fica meio mole a mordida. Ele não sente segurança. Então, quando eu estou reabilitando superior e inferior, eu uso cerâmica. Cerâmicas injetadas de silicato de lítio. Agora, quando eu estou reabilitando um sextante só e o sextante superior é dente natural, eu trabalho com resina fresada. E aí eu trabalho com Brava Block, da FGM, que eu gosto muito. Trabalho com a da Ceramast, da GC, que eu gosto muito. São as duas que eu mais trabalho. Agora, uma coisa interessante, a gente falando de resina fresada, cara, é assim, cara, uma dúvida que o pessoal pergunta muito para mim. Cara, qual que é o tratamento que você faz na peça? Cara, não tem. A resina é igual uma resina, ela é altamente polimerizada, né? A resina que vem do fabricante. Então, aquele bloquinho, ele chega a ter 84, 87% de polimerização, que é algo fantástico para a resina durar dentro da boca. Só Aham. que é algo péssimo para a gente poder tentar fazer uma adesão ali para poder colar. Então, o tratamento é jateamento com óxido de alumínio, passa silano por desencargo de consciência, mas o silano não funciona tanto, porque as matrizes de vidro estão todas fechadas, então ele não funciona tanto. E aí a gente tem que fazer o quê? Cimentar com uma retenção. Isso eu aprendi. Não dá para fazer um preparo. Por exemplo, se for tabletop, o dente está bem, está com sulcos, tudo isso, show de bola, vai funcionar. Se não tem nada, o dente está liso, faz uma caixinha em volta para você ter uma retenção mecânica. Aí você vai ter uma durabilidade melhor das tuas peças. Não Legal. dá para confiar só na adesão. Eu tenho assim feito igualzinho. Jateamento, tem que fazer o jateamento na peça. É o E que vai assim, melhorar a micro-retenção. se tiver vidro na resina, tiver vidro, sílica, cerâmica, qualquer coisa, que cada marca é um material que os caras põem É uma lá. tortura. Eu faço ácido fluorídrico. Tem alguns trabalhos mostrando que quando você tem sílica, o ácido fluorídrico vai atacar a sílica ali e aí eu faço o silano. Então, eu tenho O que feito eu isso não daí. gosto do ácido fluorídrico na resina é que o ácido fluorídrico destrói muito a resina, né?
Tem Sim. algumas coisas, eu tive um professor uma vez que mostrou um trabalho em relação a isso, que degradava muito a resina composta. Então eu acabei nunca usando ácido fluorídrico. Entendi, boa. Então, eu até tinha marcado para conversar com o professor Tiago Porto, cara. O Tiago Porto, ele está nos Estados Unidos, professor nos Estados Unidos, e ele pesquisa exatamente isso daí. Tratamento de superfície de CAD, né? Resina. De Uhum. resina. De resina, porque isso é uma dúvida Essa é que... uma grande lacuna que a gente tem, né? É Exato. igual cimentação de zircônia. Puta, ninguém sabia. Depois a gente acabou trabalhando e entendeu que ela tem uma certa adesão com MDP, com monômero fosfatado. Não é igual a de silicato, das feldspáticas, não. Ela é bem abaixo. Mas a gente consegue uns 40% já de uma adesão. Então se criou um protocolo para a cimentação da zircônia. Mas realmente para resina ainda não se tem um protocolo firmado, né? Exato, exato. Poxa, bom, pelo menos assim, eu tenho aqui uns 3, 4 anos que eu estou usando Tabletop de resina fresada. Não tive nenhum sucesso assim, de soltura, de Eu também vou fratura, falar para né? você, falar que de tudo que eu já fiz, eu acho que eu tive um que soltou, porque era um dente, um segundo molar, e realmente ele tinha uma força oclusal mais jogada, era um dente que estava destruído, que tinha problema, e ele tinha um implante do lado. E aí eu acho que ele acabou destruindo, que acontece isso muito na dentição natural, e eu acabei tendo problema nesse inlay. Ele fraturou, metade dele ficou, outra metade quebrou. Mas foi o único problema, igual que eu faço bastante, mas foi o único problema que eu tive. Ô, Bola, vamos mudando de assunto, cara. Vamos falar de resina, de faceta de resina. Vamos Cara, falar de resina. não, Resina é você é bom. o cara, eu vejo o seu vídeo, eu fico puto, cara. É sério. Eu falo, porra, como é que o Urbano consegue fazer, cara? Esses pontos de contato tão bonitos assim, cara, fazendo tudo na mão e tudo rápido. Eu falo, caraca, meu, eu demoro 1 hora para fazer um negócio desse aí, cara. Ah, Você consegue cara, contar bom, aí pra primeiro, gente uma dica aí? cara, assim, ponto de contato, vou falar para você É, vamos que fazer um antes, quando eu fechamento de comecei a diastema, trabalhar, né, né? cara? Vamos falar, há 20 anos, 25 anos atrás, quando eu comecei, a gente tinha resinas que grudavam na nossa matriz de poliéster. Então a gente conseguia arrumar, deixava só um pouquinho socavado e eu puxava a matriz com a resina ali. E aí a matriz fazia aquele formatozinho de ponto de contato. Então era legal, a gente conseguia fazer casos interessantes. Só que hoje, vamos botar aí de uns 8 anos para cá, as resinas, elas não grudam mais, elas não vêm mais como elas vinham. E aí a gente começa a ter falha. Aí a gente fica, daí tem muita gente que vai lá e põe uma matriz no meio. Cara, uma matriz é um espaço. Você não vai ter um ponto de contato, vai ter que ter o espaço da tua matriz, a não ser que você ponha uma cunha e abra aquele espaço. Em dentes anteriores é praticamente impossível colocar cunha. Não tem Sim. como a gente trabalhar dessa maneira. Ah, o perfil fica errado, né? Fica errado. O perfil Então, o que, fica que eu errado. comecei a trabalhar? Cara, eu sempre trabalhei dente por dente, né? Eu não gosto de trabalhar todos os dentes juntos, porque eu acho que vira uma lambança, a resina fica ruim, teus pontos de contato ficam ruins, teu acabamento fica ruim. Eu acho que resina é acabamento. Quanto Com melhor você certeza. der acabamento, quanto mais cuidado você tiver, melhor vai ser a tua resina durar dentro da boca do paciente. Então, o que, que eu faço? Eu faço um dente e dou acabamento prévio nele, acabamento nas proximais, acabamento, deixo ele formado já do jeito que eu quero. Quando eu dou acabamento na resina, o que, que eu faço? Eu tiro a camada inibida de resina. Tiro a camada de última camada que foi que o oxigênio deixou ali. Então Inibiu, eu né? tiro essa camada inibida. Aí a outra resina que eu for colar ali, ela não vai colar mais na minha resina. Ela pode ficar mecanicamente presa, mas ela não tem mais uma adesão, porque eu limpei aquilo ali. Então eu sempre dou acabamento com multilaminada, com broquinhas, com lixas. Aí a lixa em Pitex é infinitamente melhor que todas as outras. Aí o que, que eu faço? Faço outro dente e eu encosto uma resina na outra. Encosto mesmo, lógico, não vou deixar um muro. A gente faz aquela asinha de gaivota, o formato bonitinho,
E aí, no final, o que eu vou fazer? Terminei o outro dente. Eu venho e faço uma alavancazinha aqui no meio, entre o dente. Pego uma espátula quebrada e faço uma alavanca. O que ela faz? Ela solta a resina. Quando ela solta a resina, eu entro com uma lixinha, não lixando, mas só passando só fazendo o movimento de, não de lixa, mas aquele de vai e vem para quebrar as rebarbas, que a resina às vezes fica com aqueles pedacinhos ali, né? E aí eu entro com aquela lixa em Pitex. E aí eu dou o acabamento com a lixa em Pitex. Show, show. Preciso fazer seu curso aí para aprender a fazer isso aí direitinho. Na verdade, eu acho que muita gente que veio um pouco, tem a minha geração, que já passou por várias coisas, acabou aprendendo a fazer dessa maneira. Porque a gente chegou, quando eu comecei, não existia esse negócio de guia palatina, de silicone, mão, né? mal tinha silicone. Então a gente não trabalhava dessa maneira. Hoje é fantástico, porque eu consigo trabalhar com uma guia palatina, eu consigo estratificar de uma forma mais perfeita. Então hoje facilitou muito a nossa vida, né? Não, aí é sem dúvida, é um ponto assim, assim, pelo menos eu trabalho assim, né? Para fazer fechamento de diastema, eu acho que o isolamento aí é porra, cara, ajuda demais, porque aí, primeiro que ele... Tem duas situações que isolamento é imprescindível. Fechamento de diastema e dentes posteriores. Não adianta falar que dente posterior superior o cara controla, porque não controla. Porque quando você está tratando, a gente fez um trabalho, a gente botou 40 pacientes e foi filmado os 40 pacientes. E dentro desses pacientes tinha dentista, tinha vários tipos de paciente. Não sei se caiu. Não? Não caiu? Ah, então tá bom. Aqui para mim sumiu. Daí Bateria o que acontece? Que tá ficando fraca aqui. Ah, entendi. Aí o que a gente fez? A gente filmou esses pacientes. E a gente não isolou, mas era um molarzinho superior. Cara, todos os pacientes, quando o dentista não estava olhando ou não tinha controle, enfiaram a língua para ver o tamanho do buraco. É inconsciente, a gente faz isso inconscientemente. E aí, imagine você trabalhando, você vai lá pegar teu negócio, volta. Você virou o rosto e o nego mete a língua. Contaminado aquilo ali com a saliva. Então, infelizmente, dentes posteriores não tem como trabalhar sem isolamento. E dentes anteriores, fechamento de diastema, é imprescindível. Como que eu vou fazer o fechamento da minha papila se eu não rebato ela? Vai ficar com degrau. Eu vou abrir um negócio aqui que eu fiz. Eu fiz um caso de um aluno meu que tinha a papila já fechadinha, perfeita. Aí eu fiz o caso sem isolamento. Conversando com ele, vamos fazer sem isolamento para ver se eu consigo deixar perfeito. Aí eu fiz sem isolamento, bonitinho, passei fio dental, lixa, filmando tudo. Cara, perfeito. Aí eu chamei ele de novo, dali uma semana, por exemplo. E aí eu botei o isolamento e botei o microscópio. Cara, degrau gigantesco. E aí passei fio dental tudo e não parecia. E daí aparece. Vou ver se eu acho aqui, enquanto você vai falando, eu vou ver se eu acho aqui. Não, é fundamental o isolamento mesmo, porque ele faz exatamente isso que você falou. A borracha, ela empurra a papila para a apical e abre um baita do espaço. Outra coisa que a técnica que eu uso, eu consigo enfiar a matriz, né, dentro do isolamento. E aí o perfil fica bem legal. Você consegue trabalhar no perfil de forma bem controlada. Quer ver? Ó, vou pegar aqui para você ver o caso. Vai lá. Deixa eu abrir aqui. Com certeza. Papila, deixa eu só tirar o som. Aqui, ó. Esse era o casinho de diastema. Opa, errei aqui. Olha lá. A gente vem aqui, vou dar uma adiantadinha nele aqui só. Olha lá, fiz o bonitinho, dei acabamento. Ixi, acho que não vai rodar aqui. O computador está vindo do HD, ele está lendo. Mas fiz o acabamento, deixei perfeito. Fiz tudo bonitinho para o menino. Fechei, dei acabamento com lixinha, passava fio dental aqui, tudo perfeito, sem falha alguma. Olha lá, ó. Aí eu peguei e isolei. Dá uma olhada. Olha lá, ó.
Cara, não tem Exatamente. como, entendeu? E então, para você acertar o ponto de contato exato e o perfil aqui correto, tem que isolar. Sem isolamento, não tem como. Não, não tem como. Fica desse jeito mesmo. E pode ser o cara mais top no mundo da resina, Não, vai ficar assim. puta, pode ser qualquer um, porque não vai conseguir, não dá. Eu Não, não fiz com ele de consegue. propósito, para poder mostrar isso em aula, para o aluno ver, pô, tá vendo? É É, impossível. show, show de bola. Pô, ô, Albano, a gente hoje é sexta-feira, é puxada, né, cara? A gente tá todo mundo cansado aí, mas, cara, cara, eu, assim, queria terminar aí a live, né? Já são 8h50. Porra, cara, se a gente ficar falando aqui, vai até meia-noite esse negócio aqui. Isso é verdade. Mas, cara, eu queria agradecer muito, cara. Você é uma Cara, pessoa, assim, fantástica. Pô, cara, eu fiquei até assim, na hora que me convidar, eu falei, pô, será que a Albana vai querer fazer um deixa. negócio desse comigo, A honra é tudo? minha, cara. Você tá louco. E, cara, você é Você um, acha você que é eu não vou um... falar com triatleta ainda, cara? Eu que fui a vida inteira. E aí eu falei, porra, cara, você é um cara assim que tem uma luz, né? Tem pessoas assim que a gente olha e dando aula, assim, porra, esse cara tem luz, tem luz, tem luz. Aí você vai ver o porquê que o cara tem luz, né, cara? Puta de um coração generoso, um cara fantástico. Você vê sua família aí, né, cara? E é Sem motivo de família, sem Deus, não existe nada, né? motivo de inspiração para o pessoal que está começando. A maioria que segue a gente são pessoas mais novas, tudo. Cara, olha, é um profissional para você seguir, mirar, se inspirar. É um humano, cara. Trabalhador, modelo, né? Também, né? Não, antigamente a gente brincou disso, né? Hoje eu já tô velho, né, cara? Hoje tá bravo. Mas, cara, queria Hoje o agradecer muito. corpo já não responde mais, não dá mais para treinar, só tô conseguindo jogar Olha tênis, lá, tá ficando futuro bravo o presidente negócio. do Coxa. Puta, isso sim, isso eu quero ser ainda, cara. Ah, não Por duvido, enquanto só não. conselheiro e diretor. Show de bola. Cara, e aproveitar aí, convidar o pessoal que está aí, né? Para o nosso evento. Dia 14, eu e o Cássio vamos fazer um evento desmistificando isolamento absoluto. A gente pôde bater um papo com o Albano e verificar que muitos dos passos da reabilitação oral, das facetas, das resinas, requerem o domínio do isolamento absoluto. Eu costumo dizer, quem trabalha com adesão, o domínio do isolamento absoluto é o primeiro passo para a gente atingir uma odontologia de excelência, né? Então fica o nosso convite, dia 14, às 20 horas, um evento fechado, gratuito, online. E se você deseja participar, não esquece de se inscrever lá na minha bio, tem um link lá, você clica, você se inscreve e você fica sabendo de todas essas coisas. Essa live aqui, ela não vai ficar gravada, mas a gente disponibiliza lá no grupo. Também vou colocar lá o link para você ter acesso, né, ao jateador com água lá no Alibaba, no Wish, de R$ 700, que Até vai, eu vou entrar nisso para poder comprar. que vai mudar a sua vida, rapaz. Porque quando a gente usa o jato de bicarbonato, eu usava. O problema é que a ponta não é de vidia. E Ela vai destrói muito estragando com o rápido, passar do cara. tempo. Ela estraga. Acaba Apesar que o da destruindo. Cavo eu já estou Ah, usando uns 4 anos e não não, estragou, o da entendeu? Cavo aguenta. O da Cavo O da aguenta. Cavo eu já estou usando bastante tempo e não estragou. O da Cavo tem até o Rondoflex, que é para Que é para isso, né? que é Que é para para isso isso. mesmo. Acho que É. muda só a ponta, né? Só O a ponta, encanamento exatamente. lá. Mas fica aí o meu convite, fica o meu abraço a você, Albano. Puta, cara, vou ficar devendo uma para você se você bebesse, né? Eu ia pagar uma para você Vixe. lá, mas você não bebe, pô. Mas eu tomo suco, pode deixar que eu tomo Ah, suco com tá, você. então tá bom, beleza. Mas vou ficar devendo uma para você, cara, sexta-feira, aí tava com 75, 80 dentistas, são os guerreiros fortes mesmo, aqueles que querem fazer algo diferente na profissão. Então, obrigado a todos, Precisa, obrigado, né? Albano. É isso Valeu. aí. Não é Muito fácil, obrigado não. mesmo. Obrigado pelo convite. Detonem lá no lançamento. Obrigado, Tenho viu, querido? certeza que vai ser fantástico. As Um pessoas grande têm abraço para muito você. medo de isolamento. As pessoas têm muito medo de isolamento. Tem.
Cara, quando você faz isolamento, se torna fácil fazer isolamento. Exatamente. Quando a gente estava na faculdade, a gente fazia isolamento rápido. Primeira coisa que o cara faz, para de fazer isolamento. Cara, daí se torna uma porcaria fazer isolamento mesmo. Sim. Perdeu a prática. Verdade, com certeza. Querido, um abração para você. Muito obrigado, valeu, viu, cara? A gente se um grande abraço, viu? Fiquem com Deus, se cuidem bastante. É isso aí. Um abração, valeu, gente. Tchau, tchau.